Para quem trabalha com projetos de maquete no AutoCAD, o programa apresenta uma ferramenta que facilita no desenvolvimento das paredes em 3D. Nesta aula, vamos aprender a utilizar a ferramenta Polysolid, que em um mesmo comando permite criar várias paredes rapidamente. O comando Polysolid pode ser localizado em dois locais no ambiente de trabalho do AutoCAD. O primeiro seria na aba Home, no painel Modeling, encontramos aqui então o comando Polysolid. Outra alternativa seria selecionar aqui a guia Solid e nesta opção aqui, ao clicar nesta seta, o comando Polysolid está presente aqui. Vou então aqui explicar como utilizar este comando e já inicialmente, antes de começar o traçado de geometrias com esse comando, nós precisamos configurá-lo. Então eu vou aqui ativar o comando Polysolid. E aqui na área da linha de comando, podemos visualizar algumas informações dele, como a altura do sólido que vai ser gerado, que aqui no caso é de 80, a espessura, que é de 5, e a forma que ele vai ser justificado, que é pelo centro, né? No caso aqui padrão. Para configurar esse sólido aqui, eu vou então digitar a letra H para modificar a altura dele. Normalmente uma parede de uma residência tem de 2,5 metros, vamos dizer mais ou menos. Então, eu vou definir aqui 250 unidades para a altura da parede, aqui no caso. Confirmo com um Enter. Eu já defini agora aqui a altura nova. Eu vou definir então agora a espessura dessa parede. Digito então a letra H, confirmo com um Enter. A espessura aqui, vamos chutar aqui, vou definir uns 15 para ela. Confirmar com um Enter. O modo de justificação dessa parede eu vou manter centralizado, mas eu posso utilizar aqui nesta opção Justify a opção esquerda ou direita também. Vamos mudar então aqui para a esquerda só para mostrar já todas as formas de configuração, né, dessa opção aqui. Desculpa, eu só cometi um engano aqui. 250 para a altura. A espessura, que é ativa pela letra W, vou definir 15. Agora sim, eu tenho a minha parede com 250 de altura, espessura de 15, justificada à esquerda. Agora então, para traçar ela, eu simplesmente vou clicar aqui num ponto da área gráfica, definir as minhas paredes de forma rápida. Aqui, nesse caso, como é um polissólido que tem praticamente as mesmas propriedades da Polyline, eu consigo no mesmo comando definir uma parede em arco. Para isso então eu digito a letra A, confirmo com um Enter e veja que aqui eu já tenho a minha parede em arco. Para retornar o traçado de paredes em linha, eu digito a letra L, confirmo com um Enter. Continuo traçando aqui. E para fechar a geometria, digito a letra C de Close, clico com um Enter e fechei a geometria que eu criei aqui. E aqui está. Em um único comando eu consegui traçar, digamos, essas paredes aqui de forma rápida. Uma outra possibilidade aqui no traçado, então, de um Polysolid é tendo já um contorno definido,
que necessariamente tem que ser uma polyline. No caso, então, sempre que for traçar esse contorno, utilize já a ferramenta Polyline para isso. Então aqui eu já tenho um contorno traçado na área gráfica. Então eu vou definir a parede, no caso aqui, tendo como base esse contorno. Então agora eu vou ativar a ferramenta Polysolid. Eu já tenho o comando configurado, já que ele armazena as configurações, as últimas configurações realizadas. Vou clicar aqui em seta para baixo. E aqui, além dessas opções que já vimos, que define a altura, espessura e a forma de justificar a parede, existe a opção Object, que vai definir o sólido tendo como base um contorno pré-definido. Então, no caso, eu vou selecionar essa opção Object e veja que é solicitada a seleção de um objeto. No caso aqui, eu vou selecionar esse contorno e assim que eu seleciono ele, automaticamente a parede ou o sólido é gerado tendo como base a forma daquele contorno definido. Isso torna muito mais fácil a definição de uma planta baixa, já que primeiramente nós devemos traçar as formas das paredes e em seguida, com o Polysolid e a opção Object, selecionamos esse contorno que define o formato das paredes e pronto, já temos as paredes em 3D. Este comando é muito útil na definição de uma maquete, pois facilita no desenvolvimento das paredes. Explore o uso deste comando para tirar o máximo proveito dele.